No coração de Roma, erguia-se o Coliseu, o maior anfiteatro do mundo antigo. Mais que pedras e arquibancadas, ele era o símbolo vivo do poder absoluto do Império. Dentro de suas muralhas, o sangue de milhares já havia sido derramado em combates entre gladiadores e feras. Mas havia dias em que o espetáculo se tornava ainda mais grandioso, em que a imaginação dos engenheiros romanos transformava o impossível em realidade. Nessas ocasiões, o Coliseu deixava de ser arena e se tornava oceano. As comportas eram abertas e por canais secretos a água começava a invadir a arena. Em pouco tempo, o chão de areia dourada desaparecia, substituído por um lago artificial. Era um feito de engenharia tão ousado que até hoje impressiona. O público assistia em silêncio, maravilhado com a metamorfose. E quando o nível da água atingia a altura necessária, as trombetas ecoavam. A multidão prendia a respiração. Estava prestes a começar a naumaquia. As naumaquias eram encenações navais que recriavam, em menor escala, as grandes batalhas que marcaram a história de Roma. Mas não eram simples teatros, eram combates mortais. Gladiadores, prisioneiros de guerra e até criminosos eram forçados a lutar sobre barcos, representando exércitos inimigos. O público via não apenas uma história sendo contada, mas uma guerra sendo travada diante de seus olhos. A primeira grande encenação foi a lembrança da luta contra Cartago, o maior inimigo que Roma já enfrentou. No Coliseu, os navios romanos surgiam adornados com estandartes vermelhos e águias douradas, enquanto do outro lado, barcos cartagineses ostentavam proas esculpidas com cabeças de leões. Os gladiadores que representavam os cartagineses vestiam túnicas púrpuras, evocando a riqueza lendária de sua cidade. O público sabia, estava diante de uma recriação das guerras púnicas, quando Aníbal, o gênio militar, quase trouxe Roma ao colapso. Cada choque de barcos era uma lembrança da Batalha de Zama. Cada grito era um eco da vitória que deu ao Império o domínio do Mediterrâneo. Outra encenação célebre era contra os gregos. A multidão se inflamava ao ver gladiadores vestidos como hoplitas, com seus escudos circulares brilhando sob o sol. Eles avançavam em barcos inspirados nos triremes, enquanto do outro lado estavam as embarcações romanas, pesadas e imponentes. Ali representava-se o choque entre duas civilizações. Roma homenageava a cultura grega, mas ao mesmo tempo lembrava ao povo que fora Roma e não Atenas que conquistara o mundo. Quando um barco grego era afundado, a plateia vibrava como se assistisse novamente à vitória de Roma sobre a Macedônia. Mas nem todas as naumaquias eram apenas históricas. Algumas mergulhavam no reino da mitologia. Em espetáculos ainda mais extravagantes, barcos surgiam decorados como monstros marinhos. Gladiadores se vestiam como heróis, recriando batalhas lendárias contra criaturas dos oceanos. Era um mito tomando forma, encenado em carne, água e fogo. O público delirava ao ver guerreiros enfrentando serpentes gigantes artificiais ou deuses sendo representados na arena. Para Roma, mitologia e realidade se misturavam em um mesmo espetáculo. O impacto visual era devastador. Imagine a cena: barcos colidindo com estrondo, madeira se partindo, gladiadores pulando de um convés para outro, espadas faiscando sob a luz, flechas incendiárias cortavam o céu, caindo em chamas sobre a água. O rugido da multidão misturava-se ao som das trombetas e ao choque dos remos. Era como se Roma tivesse transportado o mar inteiro para dentro de suas muralhas. Mas havia também a brutalidade. A água clara, rapidamente, se tingia de vermelho. Corpos boiavam. Gladiadores lutavam desesperados para não se afogar. Lanças atravessavam peitos.
gritos ecoavam até os corredores subterrâneos. Para a multidão, era um espetáculo. Para os que lutavam, era uma sentença de morte. O Coliseu não era um palco de ilusões. Ali, a morte era real. Curiosamente, essas batalhas eram também uma prova da engenharia romana. Poucos se perguntam como era possível transformar um anfiteatro em lago. A verdade é que os romanos construíram complexos sistemas de aquedutos e drenos subterrâneos, permitindo encher e esvaziar a arena em questão de horas. Hoje, arqueólogos ainda discutem como exatamente esse mecanismo funcionava. O que é certo é que mesmo no século I, Roma já possuía a capacidade de realizar feitos que hoje pareceriam impossíveis. No auge do espetáculo, o clímax vinha quando um navio inteiro era destruído, às vezes incendiado, às vezes afundado lentamente, e diante de 50.000 olhos. O público se levantava e vibrava, urrava como um único corpo. Não era apenas uma encenação, era a glória de Roma, revivida diante do povo. Era um lembrete de que o Império não tinha rivais. Quando a batalha chegava ao fim, os sobreviventes que representavam Roma erguiam seus estandartes, molhados, cobertos de sangue, exaustos, mas vitoriosos. Eram recebidos com aplausos ensurdecedores. Naquele momento, eles não eram gladiadores, eram Roma. A multidão acreditava que assistia à própria história sendo reencenada, que revivia vitórias passadas, que fazia parte do poder eterno do Império. Mas tudo terminava, lentamente. Os engenheiros abriam as saídas de drenagem e a água desaparecia. O Coliseu voltava a ser uma arena seca, com barcos quebrados, corpos abandonados e sangue espalhado. A multidão, satisfeita, deixava o anfiteatro comentando a grandiosidade do que havia visto. O sol poente dourava as pedras, e Roma, mais uma vez, provava ao mundo e que nada era impossível. As naumaquias foram raras, custavam caro, exigiam trabalho colossal e muitas vidas, mas ficaram marcadas na memória e como os espetáculos mais ousados já realizados. A cada vez que a arena era inundada, Roma se reinventava. E cada vez que os barcos se chocavam, o povo tinha certeza: Roma era eterna. No Coliseu, não havia limites para o espetáculo. Se o Império desejasse, a areia virava oceano, os homens se tornavam heróis, e o sangue se tornava glória. E assim, por um breve instante, os deuses e os mortais compartilhavam o mesmo palco, em nome da grandiosidade de Roma.